fabrico da moeda. A moeda metálica como meio de pagamento guarda uma longa história com mais de 2500 anos. O seu aparecimento no Ocidente ocorre na Lídia por volta do ano 600 a.C. Rapidamente se propagou junto de várias cidades gregas, chegando mais tarde a novas localidades do Mediterrâneo e à Europa Oriental e Ásia. Com o Império Romano, generalizou-se a utilização da moeda. No seu fabrico, foram usados diferentes metais e ligas, como o elétron nas primeiras moedas, o ouro, a prata e o bronze. Estes metais eram extraídos em minas, rios e afloramentos naturais, sendo posteriormente transportados, selecionados e transformados para utilizar nas cunhagens em oficinas monetárias. Entre os processos de produção mais antigos, predomina a cunhagem a martelo desde a antiguidade até ao século XVII. Para cunhar a moeda, os moedeiros apoiavam um disco metálico sobre a superfície do cunho fixo e, com o auxílio de um martelo, batiam no cunho móvel, gravando assim as duas faces. Deste processo inteiramente manual, resultaram moedas de formatos irregulares e com relevos por vezes pouco detalhados, mas também autênticos objetos de arte, como é o caso de muitas das moedas cunhadas na Grécia Antiga e no Império Romano. Com o desenvolvimento tecnológico da época moderna, surgem novas técnicas de produção da moeda que aliavam ao método de bancada processos de natureza mecânica. Uma destas máquinas, semelhante a uma guilhotina, permitia aplicar mais força e cunhar discos espessos com mais relevo. No entanto, foi o balancé, inventado em meados do século XVI, que perdurou até aos nossos dias. Com esta tecnologia introduzida em Portugal no século XVII, obtinham-se moedas com maior precisão de formas e relevos. A industrialização da moeda teve o seu maior impulso com a Revolução Industrial, no final do século XVIII, com a invenção de máquinas a vapor e mais tarde movidas a eletricidade. Atualmente, a produção de moeda continua a fazer-se com recurso a tecnologias industriais e segundo um sistema constituído por diferentes fases sequenciais. Prática adotada pelos vários produtores internacionais de moeda, incluindo a Casa da Moeda de Lisboa. Esta oficina monetária operou em diferentes locais da cidade, nomeadamente nas dependências do Paço da Ribeira, onde mais tarde se instala a sede do Banco de Portugal. Na origem do sistema de produção de moeda está sempre o desenho criativo concebido por um artista. As faces nacionais das moedas de euro cunhadas em Portugal foram desenhadas pelo escultor Vítor Santos, que optou por usar como motivo 3 dos selos reais de Dom Afonso Henriques. Depois de finalizado, o desenho é passado à escultura em gesso, em peças com aproximadamente 30 cm de diâmetro, onde os relevos se exibem traçados com rigor. Neste momento, dá-se início ao tratamento digital do gesso, com a criação de um fecheiro de imagem a partir do molde original, através da utilização de um scanner tridimensional. Esta imagem 3D é finalizada por um técnico num computador e transformada num fecheiro de gravação que é enviado para uma fresadora CNC, onde é gravada uma matriz metálica da dimensão da moeda com o relevo em negativo. De seguida, os gravadores intervêm para realçar de forma minuciosa todos os detalhes. Como a matriz é uma peça única, tem que ser replicada com a ajuda da prensa hidráulica, dando origem primeiro ao punção e de seguida ao cunho. Esta máquina, que aplica uma força até 1200 toneladas, estampa num primeiro momento as superfícies da matriz num bico de aço. A peça obtida, o punção, é aparentemente idêntica à matriz, exceto na orientação dos relevos que se apresentam em positivo. Para se obter de novo o negativo, a prensa hidráulica estampa as superfícies do punção num outro bico de aço, dando origem ao cunho. O processo de cunhagem industrial da moeda
inicia-se finalmente com a obtenção de cunhos endurecidos a temperatura próxima dos 1000 graus e com discos metálicos com as medidas convencionadas para cada tipo de moeda. Os cunhos são montados em prensas mecânicas e atuam no interior de outra peça, a argola, onde é introduzido o disco que vai dar origem à moeda. No momento da cunhagem, é simultaneamente moldado o bordo da moeda. A capacidade de produção das prensas pode atingir as 850 unidades por minuto. Depois de cunhadas, as moedas são embaladas, devidamente pesadas e, de seguida, acondicionadas em contentores normalizados de madeira. Todas as fases do processo de produção de moeda, desde a preparação, fabrico até à embalagem, passando pelos materiais nele utilizados, estão sujeitas a um controle de qualidade rigoroso, que garante e assegura os mais altos níveis de excelência. Uma vez produzidas, as moedas são entregues ao Banco de Portugal, instituição responsável pela sua colocação em circulação.